povo, eu sou Liz, estou aqui para comentar sobre The Last of Us, parte 1 parte 2, mas agora estou dando mais ênfase a Abby, a essa personagem aí, a nossa vilã. O vídeo anterior eu falei um pouco sobre a questão da vingança, eu contei um pouco sobre a história da Abby. Um recadinho antes. Esses vídeos, essas séries de vídeo que eu tô fazendo é para dois públicos. O primeiro é para aquele que não tá nem aí pra série, não vai jogar, não quer saber de jogo, mas quer dicas sobre enredo, como criar um personagem, como trabalhar um sentimento e uma emoção. E o segundo é para aquele que, assim como eu, acompanhou, já viu o jogo, já conhece, né? Tá sempre pesquisando e quer comentar sobre o jogo, tá? Eu tô aqui na minha perspectiva, né? Como uma pessoa que assistiu a gameplay do Max e do BKR e também os filmes que tá lá na PSX, que vai estar aqui no link. Eu não tô ganhando nada para isso, é só realmente a minha opinião mesmo sobre o jogo, e eu quero comentar muito sobre esse sentimento de vingança, esse sentimento de frustração. Como no vídeo, eu vou dar detalhes sim do jogo, então se você ainda não jogou e acha que isso vai estragar a sua experiência, para aqui, tá bom? Tem outros vídeos até mais melhores para isso. Então, ó, quando a gente fala sobre vingança e a questão de frustração, a forma que a gente trabalha o personagem tem que ser muito clara, tem que ser muito de expor mesmo. E o filme, o jogo, ele faz isso de uma forma incrível, de uma forma maravilhosa. No vídeo anterior eu comentei sobre a história da Abby, né? Que ela acha justo, então, como o Joel tirou a vida do pai dela, é justo que ela tire a vida do Joel, certo? Certo. Mas a roda do ódio vai girar novamente, e aí agora é justo que a Ellie tire a vida da Abby. E é um negócio que vai continuar sem parar. É por isso que nós temos leis, né? A lei na pena de morte, ela tem todo um sistema, todo um processo, tem que ter provas, tem que ser um crime muito bárbaro para realmente existir isso, né? E nos países que tem essa lei. Aqui no Brasil, a gente tem na Constituição, claro, né, que todo mundo tem direito à vida, por isso que a gente não tem pena de morte aqui. Eu posso até sugerir o canal do Pablo, eu vou deixar aqui, tá? Que é um canal muito legal que fala sobre leis, que eu tenho assistido e, cara, é bem esclarecedor. Eu acho que é muito importante a gente conhecer leis, saber sobre essas coisas, até mesmo para ter um senso crítico, saber analisar uma obra como no peso do The Last of Us. Eu achei realmente bem interessante trabalhar algumas coisas. Como eu comentei no vídeo anterior sobre o Batman, por que o Batman não mata? Por que ele não vai lá e... Pra não ficar no lugar, pra não ser fiador, pra não entrar na brecha. Porque se ele matar o vilão, ele tá dando direito de outra pessoa matar ele, né? E ele também vai responder pelo mesmo crime que o vilão. É interessante pensar nisso, porque você fala, não, mas... Poxa, a pessoa tirou uma vida, ela tem que... A outra pessoa tem que tirar. Aqui eu vou até fazer abrir um parêntese, né? Porque eu não gosto muito de comentar, mas como eu tô trazendo um estudo bíblico aqui, eu falei, por que não? Na Bíblia ele fala muito sobre isso. Fala que às vezes não cabe a você julgar, não cabe a você tomar uma decisão. Às vezes o próprio mal ele se destrói, o próprio mal resolve. E o jogo, ele dá esse ensinamento de uma forma muito clara. De uma forma, no momento em que você vê o jogo morto lá e você é provocado a sentir os mesmos sentimentos que a Abby sentiu quando o pai dela foi morto, né? Que é interessante você parar e pensar no reverso da medalha, no reverso da moeda, que são reflexos. O jogo ele tem muito disso. Um exemplo aqui. No primeiro você joga com um homem mais velho e no segundo você está jogando com uma mulher jovem. No primeiro você fala sobre os sentimentos de medo, medo da perca e tudo.
e no segundo você está falando sobre o sentimento de vingança. Você tem a Abby e o Joe, né, como entre aspas vilões, de perspectivas diferentes. Como eu falei no vídeo passado, se a gente tivesse começado o gameplay desde o início como a Abby, provavelmente a gente tivesse sim esse apego afetivo que a gente tem com a Ellie e com o Joe. Porque, como a gente tá vendo ali, acompanhando a história, a gente só sabe esse lado da história, então a gente presume que o outro lado é um vilão. Só que não há vilões e mocinhos, há apenas pessoas tentando sobreviver e um caos no mundo que está totalmente destruído. E o interessante é que tanto a Ellie quanto a Abby, elas perdem tudo. Então, isso é justo, então eu vou fazer justiças com minhas próprias mãos, eu vou resolver isso. Então a Abby, ela perde todo mundo da família dela, todo mundo da família dela não, né, das pessoas que estavam, considerado família, né, perde todo mundo, até a cadelinha, como eu te comentei no vídeo anterior, e a Ellie a mesma coisa. E quando você pensa na questão, aqui fazendo um comparativo com o Batman, você vê que ele tem um preço, né, a ser pago. Então, se eu quero realmente fazer justiça, se eu quero aprender vilões, eu tenho um preço a ser pago. Eu vou pagar, mas eu não vou me rebaixar a esse nível. Eu não vou matar pessoas, eu não vou cometer esse tipo de coisa. Porque se eu cometer, eu tô dando brecha para outra pessoa fazer isso comigo. A questão da justiça, né? Na vida real também é assim. Às vezes a gente vai pensar na questão de uma atitude nossa, de uma ação que é impulsionada ali por um sentimento. No caso da Abby, sentimento de vingança, porque a Ellie tirou algo precioso da vida dela, que era o pai. E não mais do que isso, né? No caso, a cura também. Porque ela poderia ter tido a cura através da morte da Ellie, né? Então o Joe ele atrapalha ali o momento e a humanidade sofre também. Então se você for realmente pensar na questão macro, né, nas outras perspectivas, você vê que, cara, foi um erro cometido com outro erro e acabou que todo mundo perdeu. E a Ellie, ela perdeu algo muito maior, porque ela não entendeu o que aconteceu. Ela não entendeu porque, diferente da Abby, o sentimento da Ellie era um sentimento de frustração. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no próximo vídeo, né? Já que eu finalizei aqui a Abby, porque em comparativo com o Batman, né? Se ela tivesse falado, mataram meu pai, tá bom, ok, eu vou viver com a perca do meu pai, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com que outras pessoas eu não quero mais perder nenhuma vida, eu vou me proteger dessa forma. Se ela tivesse feito isso, a Ellie teria vivido bem com o Joe, ela teria seguido com a vida dela, provavelmente ela teria resolvido a questão da frustração dela, mas não, a Abby, ela correu atrás da questão da vingança. E aqui eu quero deixar um pouco essa lição aqui, né, para nós, que às vezes a gente quer realmente resolver algo com nossas mãos, a gente quer solucionar alguma coisa, e não cabe a nós resolver, não é algo que depende da gente. Né? Quando alguém comete um mal sempre, né, tá sempre ali fazendo, ela vai de alguma maneira pagar, alguém vai fazer isso. E sujar as mãos às vezes não vale a pena. Então é por isso que o Batman ele não mata. É por isso que os outros heróis não matam. E esse ensinamento que o jogo me deu foi um ensinamento incrível. Eu realmente quis vir aqui comentar sobre isso, sobre essa importante lição que o The Last of Us me trouxe, né, como espectadora, como ser humano mesmo. O Araújo, no Caps Lock, ele tem um vídeo incrível que eu vou deixar aqui também, que ele fala sobre sentimentos e emoções, de você acompanhar uma história e você chorar, você rir, e como as pessoas lidam com isso. Não é porque é um jogo de videogame que não tem nada para eu aprender naquilo, que é só diversão, é só entretenimento. Não, nós seres humanos somos incríveis porque
nós colocamos, nós selamos, né, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas perspectivas em nossas histórias. E não importa se essa história está sendo escrita num papel, né, num poema, numa canção, ou se está no jogo, se está no filme. O importante é que aquela lição está ali para quem quiser beber dessa fonte. Então é isso, eu finalizo aqui na questão da Abby, o sentimento de vingança, e agora eu vou falar um pouco mais sobre o sentimento de frustração da Ellie. Então é isso, eu fui, até!